Atos, capítulo 13. Aí lá na igreja de Antioquia da Síria, tanto tinha profeta como também tinha os mestres, os cabas que eram estudados nas leis de Deus, né? E lá pelo meio estava Barnabé, aí tinha Simeão, que era conhecido por Nego, aí Lúcio, que era lá da cidade de Cirene, um tal de Manaém, que era até irmão de criação do rei Herodes, e por último vinha Saulo. Aí certo dia, ele estava tudo reunido adorando a Deus e jejuando. Nisso, o Espírito Santo foi e disse: pegue Barnabé e Saulo e separe eles para uma missão que eu encarreguei eles de fazer. E assim foi. Depois de mais oração e jejum, eles botaram as mãos na cabeça deles, confirmando a ida de Barnabé e Saulo, né? E depois enviaram eles para a missão. E eles foram. Foram enviados pelo Espírito Santo e desceram o ato. Foram pegar o naviozão numa cidade cá mais embaixo, por nome de Seleucia, que era lá a parada dos navios, né? Eles levaram até João Marcos para ajudar eles no trabalho. Aí embarcaram e seguiram viagem mar afora no rumo da ilha de Chipre. Quando chegaram, eles desceram numa das cidades da ilha chamada Salamina. E lá mesmo eles entraram no que foi de sinagoga, os prédios de reunião dos judeus, né? E ensinaram a palavra de Deus a eles. Depois disso, eles andaram a ilhona todinha e foram bater lá na outra banda, noutra cidade da ilha por nome de Pafos. Aí por lá, se toparam com um certo judeu por nome de Bar Jesus, que praticava feitiçaria. Era um falso profeta. Esse caba, que também era chamado de Elimas, que traduzido é feiticeiro, ele era assessor de Sérgio Paulo, o governador romano da ilhona. Aí o governador, um homem muito sabido, muito estudado mesmo, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque ele estava doidinho, rapaz, morrendo de vontade de escutar a palavra de Deus, sabe? Só que esse Elimas ficava só desconcentrando o governador, atrapalhando mesmo para o governador não acreditar e ter fé em Nosso Senhor Jesus. Nisso, Saulo, que também era conhecido por Paulo, cheio, governado pelo Espírito Santo de Deus, olhou sério assim para Elimas, nem piscar piscou, encarou ele e disse: filho do Satanás e inimigo de tudo que é direito. Só o que tem em você, dos pés à cabeça, é toda espécie de mentira e maldade. Até quando você vai ficar cavando buraco nas veredas retas do Senhor, hein? Olha, escuta um negócio aqui. A mão poderosa de Nosso Senhor está contra você. Você vai ficar cego de guia mesmo, sem ver nem a luz do sol por uns tempos. Rapaz, pois não deu outra não, viu? Na mesma hora ali, uma sombra, uma escuridão tampou a vista do cabo e ele ficou pra lá e pra cá feito um doido, cambaleando. Me acuda pela caridade, me dê a mão aqui, me ajuda, eu não tô vendo nada. O cabo ficou cego mesmo, diga aí. Nisso, quando o governador viu aquilo, acreditou na hora ali e ficou bestinha, admiradinho com o ensino sobre Nosso Senhor Jesus. Aí Paulo mais os companheiros de viagem dele pegaram e foram-se embora dali da cidade de Pafos e seguiram viagem mar afora lá para o país da Panfilha. Desceram numa cidade de lá por nome de Perge. E lá mesmo, João Marcos, que ia ajudando eles na viagem, né? Disse: meus amigos, só vou até aqui mais vocês, viu? Até mais. Só fez deixar eles lá e voltou para Jerusalém. Mas Paulo e Barnabé seguiram viagem, né? Foram subindo, até que chegaram mais em cima, na cidade de Antioquia. Só que essa era outra cidade, essa era na região da Pisídia. Aí quando chegou o dia de sábado, eles foram lá na sinagoga da cidade, o prédio de reunião do judeu. Aí chegaram, entraram, se assentaram por lá e ficaram ouvindo a leitura dos livros da lei e dos profetas. Aí quando terminou a leitura, a liderança da sinagoga, que eram os cabas que tomavam de conta de tudo por lá, foi e mandou dizer a eles: meus irmãos, se vocês tiverem uma palavra de Deus e quiserem falar para encorajar o povo, pode ficar à vontade, viu? Estão com a oportunidade. Nisso, Paulo se levantou
Aí deu com a mão assim, pedindo a atenção do povo e disse: Meus irmãos, me preste bem atenção aqui. Tanto os da família de Israel, como os que não são judeus, mas têm um respeito muito grande por Deus. Escute. O Deus desse povo de Israel escolheu os mais antigos da família de nós e fez com que eles aumentassem muito, tivessem muitos filhos, ficasse um povo muito grande e forte no tempo que eles viveram nas terras do Egito. E Deus, com a força do seu braço, pegou e tirou eles de lá. Libertou eles da escravidão e aturou a ruindade deles durante 40 anos que eles viveram para lá e para cá nos catingotes do deserto, cambaleando sem ter para onde ir. Mas aí Deus foi e destruiu 7 nações lá das terras de Canaã e deu as terras delas de herança para o povo de Israel. Isso tudo levou muitos anos para acontecer. Foi faixa de uns 450 anos. Depois disso, Deus levantou no meio deles juízes, que era gente da sociedade mesmo que tomava a frente para resolver os problemas do país. Mas isso durou só até a época do profeta Samuel, porque o povo foi e pediu um rei para eles. E Deus foi e atendeu o pedido do povo. Botou Saul, o filho de Quis, da família de Benjamim, no trono, e ele reinou por um tempo de 40 anos. Mas aí Deus não se agradou das coisas de Saul não, e derrubou ele do trono. Tirou ele do reino, aí foi e botou Davi para reinar no lugar dele. E Deus mesmo foi quem disse assim: Ah, agora Davi, o filho de Jessé, esse sim vai fazer os meus querer, vai agir de conforme a vontade do meu coração. Aí pronto. Da família de Davi foi que Deus trouxe, para modo cumprir o que tinha prometido, nosso Senhor Jesus, que é o verdadeiro Salvador de Israel. Aí Paulo deu prosseguimento, falando para eles, isso lá na sinagoga ainda, disse: Aí antes de nosso Senhor Jesus aparecer para o povo, quem veio primeiro foi João, falando uma mensagem de batismo de arrependimento para perdão dos pecados do povo de Israel. Aí quando João estava terminando sua missão, foi e perguntou ao povo: Me diga um negócio, por acaso vocês estão achando que eu sou o Cristo, o prometido, é? Pois pode tirar o cavalinho da chuva que eu não sou não, chego nem perto de ser. Mas ele tá para vir aí. E eu não mereço nem me pôr de coca para desatar as correias das alpargatas dele. Aí Paulo foi e disse: Meus irmãos, escuta aqui. Tanto vocês que são filhos do tronco velho Abraão, como também vocês que não são judeus, mas que têm um respeito muito grande por Deus. Fico vocês sabendo que essa mensagem de salvação foi enviada para nós tudinho. Só que o povo da capital Jerusalém, mais as lideranças deles, fecharam o coração e não quiseram nosso Senhor Jesus. Fizeram foi condenar ele. Mesmo nosso Senhor sem ter culpa nenhuma, sem eles terem do que acusar ele de morte, mesmo assim eles pediram a Pilatos para matar Jesus. E fazendo isso, eles bateram certinho com as palavras que os profetas de antigamente tinham dito e que são estudadas todos os sábados, como está sendo no dia de hoje aqui. Aí depois que eles cumpriram tudo que os profetas registrou sobre Jesus, isso Paulo ainda falando, para eles, foram e arriaram o corpo dele da cruz e botaram numa catatumba. Mas quem foi que disse que nosso Senhor ficou morto? Ficou nada, porque nosso Deus foi e ressuscitou ele, enviveceu ele do meio dos mortos, e ele apareceu por muitos dias, dando prova que estava vivo aos que tinham acompanhado as andanças dele, desde lá da Galiléia até chegar em Jerusalém. E agora, esse mesmo povo que viram com os próprios olhos Jesus vivo, aonde vão fala disso para o povo, são testemunha diante do povo. É por isso que nós estamos aqui, meus irmãos, para trazer para vocês essas boas notícias, essa promessa que foi feita aos mais antigos da família de nós e que Deus agora cumpriu para nós que somos seus filhos, quando ressuscitou Jesus do meio dos mortos. Do jeito que foi registrado no Salmo 2, dizendo: Porque tu é o meu filho, eu hoje te gerei. E Deus mesmo já tinha dado a palavra, prometido que ia envivecer Jesus do meio dos mortos,
para o corpo dele não aprudecer, ser comido pela terra, quando disse: as bênçãos santa e fiel, que para Davi foi prometida, vou dar elas para você, em você vai ser cumprida. E falou mais claro ainda sobre isso, como se vê o fundo de uma cacimba de manhã cedo, nesse outro salmo aqui que diz: ele não vai ficar na cova, porque tu não vai deixar. Vai impede de teu santo aprudecer e se acabar. Então, meus irmãos, mais explicado do que isso não fica. Modo que não é sobre Davi essas coisas. Porque todo mundo sabe da história que depois que Davi fez os querer de Deus, mais para trás, na geração dele, né? Ele morreu. Foi botado numa catatumba perto do mais antigo da família dele e o corpo dele apodreceu e a terra comeu. Então, não é dele que está falando. É sobre aquele que Deus enviveceu do meio dos mortos e a terra não comeu o corpo dele, não. É modo disso, meus irmãos, que eu digo para vocês. Olhe, é só por meio de nosso Senhor Jesus que vocês podem ter o perdão dos pecados. É acreditando nele que vocês vão ser justificados de todas as coisas, tido como retinho diante de Deus. Coisa que a lei de Moisés não pode fazer. A lei lá tem poder para justificar ninguém, rapaz. Só Jesus mesmo. Vocês abram do olho. Fique esperto para que essas palavras dos profetas aqui, não tenha serventia para vocês quando eles disseram: e vocês, seus zombadores, vão ficar tudo assombrado. Vão cair para trás durinho com o que vai ser mostrado. Em seus dias vou fazer obras que não iam crer se tivessem te contado. Aí quando a reunião acabou, que Paulo ia saindo, mas Barnabé da sinagoga, do prédio de reunião deles, né? O povo veio aonde ele estava e disseram: homem, até pelas caridades, vocês venham de novo semana que entra, de hoje a 8 dias, no sábado que vem? Venha que nós quer ouvir mais sobre essa palavra que você deu, essas coisas que foi falada. Aí eles se despediram do povo, né? E foram andando assim. Mas aí uns judeus lá e outros que eram de fora do país, uns estrangeiros que estavam morando por lá, um povo muito devoto a Deus, seguidor da religião do judaísmo, acompanharam eles e Paulo e Barnabé faziam era incentivar eles a continuarem firmes na graça de Deus. Aí passou-se os dias, né? E quando foi no outro sábado, tava Paulo e Barnabé por lá de novo. Menina, agora veio gente pra lá que fazia gosto de ver, viu? Foi quase os moradores tudinho da cidade, diga aí. Era aquela multidãozona de gente, tudo chegando para ouvir a palavra de Nosso Senhor. Nisso, quando uns judeus lá pelo meio viram aquilo, ficaram com as caras tamanho do mundo. A inveja foi tão grande que eles começaram a falar mal de Paulo e desmentir o que ele dizia. Era Paulo falando um negócio para o povo e eles desmentindo na mesma hora. Quando der fé, Paulo e Barnabé, que eram uns cabas de coragem, que quando queria dizer, dizia na cara mesmo, foram e disseram aos cabas: olhe, vocês primeiro do que todo mundo foi quem tiveram a oportunidade de escutar a palavra de Deus. A gente deu prioridade a vocês que são judeus. Mas como vocês estão enjeitando nessa palavra e acham que não precisa receber a vida eterna, então a gente está lavando as nossas mãos diante de vocês. De agora para frente, a gente vai falar essa palavra para quem quer mesmo, para os que não são judeus. Porque foi isso que Nosso Senhor mandou a gente fazer quando disse: a minha luz de salvação é você que vai levar para o povo dessa terra, os não-judeus alumiar, seja o canto que for, o mais distante morador, essa luz vai clarear. Rapaz, agora quem ficou pulando de alegria quando escutou isso foi o povo que não era judeu que estava por lá. Meu amigo, pense numa alegria desse povo. E era tudo dizendo: muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado por sua palavra estar aqui no meio da gente. E era tudo acreditando. Todos os que tinham sido escolhidos para receber a vida eterna creram de coração na palavra. É tanto que a palavra de Deus se espalhou por tudo que é canto naquela região. Mas aí os invejosos dos judeus, né? Pegaram e fizeram a cabeça de uma mulher da alta sociedade
uma religiosa que tinha voz no meio do povo, e também envenenaram a cabeça das autoridades da cidade. Rapaz, pois o fuxico que eles fizeram foi tão grande que veio uma ruma de gente expulsar Paulo e Barnabé lá do território deles. Mandaram eles ir embora de lá na hora. Não seja por isso. Paulo e Barnabé só fizeram se ajeitar para ir embora de lá, mas antes de saírem, eles tiraram as alpargatas dos pés e bateram uma na outra para não levar nem o pó de lá, para servir de testemunho contra eles. Aí de lá, eles só fizeram seguir viagem. Foram para outra cidade por nome de Icônio. Mas com tudo isso, nada abalou os discípulos. A alegria deles era derramando pelo chão, tudo cheio, governado pelo Espírito Santo.